paz do Senhor, amados e queridos irmãos em todo o Brasil. Aqui é o seu irmão em Cristo, o pastor Ribeiro Silva, da Missão Evangélica A Porta Se Abriu. Graça e paz, e nós vamos começar um estudo sobre a Epístola aos Hebreus, ou seja, a carta aos Hebreus. Essa epístola, ela foi com certeza uma carta redigida aos cristãos hebreus que habitavam uma região, e também esses cristãos haviam formado uma sociedade organizada. Na realidade, tendo tido seus pastores já falecidos e possuindo eles agora mestres que os ensinava, a quem esses mestres, por conselho do autor, a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus ensinava que deviam os crentes obedecer. Uma das coisas que tem sido geralmente aceita como opinião básica é de que esses cristãos residiam na Palestina, quem sabe na cidade de Jerusalém ou na Cesareia, mas alguns críticos, alguns estudiosos da palavra, alguns teólogos, eles acreditam que esta carta foi dirigida aos judeus convertidos da cidade de Alexandria. Mas em meio a tanta opinião sobre a carta aos Hebreus, há também uma que afirma que foi destinado a tal carta aos romanos que tinham recebido a fé cristã, dizendo outros também escritores eruditos, conhecedores da palavra, que tal cristão ao qual a carta foi dirigida se encontrava na cidade de Antioquia e que se achavam aqueles a quem a carta foi primeiramente mandada neste local, na Antioquia. Mas na verdade, meu querido irmão, não podemos de alguma forma ou maneira determinar com certeza quando e onde foi essa epístola escrita. Na própria epístola, no capítulo 13, no versículo 24, ela dá uma pequena indicação de um lugar, e mesmo assim essa indicação é também duvidosa. E não temos como nos basear com certeza, porque lá no capítulo 13, versículo 24, está escrito: os da Itália vos saúdam. Mas isso pode significar também aqueles irmãos convertidos com quem o escritor vivia na cidade de Roma, como certos italianos que em qualquer parte estivesse acompanhando o autor, né? Ou com referência à data da epístola. Bom, aí existe uma concordância, né? Concorda-se que a data da epístola ela foi escrita não depois da destruição de Jerusalém, mas na proximidade desse acontecimento. O autor fala de um grande ritual levítico, como estando ainda em toda a sua força o seu autor. Com respeito a saber-se quem tenha escrito a epístola, foi sempre desde os tempos primitivos da igreja uma coisa muito
incerta. Com respeito à comunidade a qual foi primeiramente endereçada, a epístola encontra-se nessas pequenas alusões, né, que podem dirigir quando não possam inteiramente resolver a inquirição feita pelos demais sobre o lugar por quem teria sido o autor, o escritor dessa epístola ao povo hebreu. Então isso é uma incógnita. Segundo o que se lê na própria epístola, no capítulo 13, versículo 7, parece que se trata de uma sociedade organizada, ou seja, uma igreja que tivesse existido por algum tempo, tendo os membros dessa igreja, os seus mestres, a quem era devida a obediência, e no capítulo 13, versículo 17, né, essas observações, porém, tanto se pode aplicar aos cristãos de judeus da Palestina, entre os quais os de Jerusalém ou de Cesareia, como da dispersão. Bom, essa epístola, na realidade, quanto à sua matéria, pode se dividir em duas partes principais. A primeira parte principal, que é a parte doutrinal, que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 18. É doutrina, é ensinamento necessário para a Igreja do Senhor Jesus até nos tempos atuais, né? Já a segunda parte, ela é uma parte que ensina a aplicação, a praticidade, e vai ali do capítulo 19 ao capítulo 13. Na primeira parte, eu quero que você entenda, prova-se a suprema autoridade e a glória da dispensação cristã, fazendo ver quanto é superior o seu mediador, o eterno Filho de Deus, aos mediadores do antigo pacto, que sejam espirituais, como os anjos, quer terrestre, como Moisés, embora fossem grandes os seus sofrimentos e se humilhasse até a morte, isso longe, entenda, de diminuir a sua glória de mediador, foi o grande meio de realizar a sua grandiosa obra de redenção. Então, nós vamos iniciar a primeira parte do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 1 até o capítulo 10, versículo 18. Depois, nós vamos adentrar a segunda parte. Hoje, com certeza, nós vamos ler o capítulo 1 da Epístola dos Hebreus e fazer uma breve análise textual com os amados irmãos que estão ouvindo. Então, você que me acompanha através desse estudo bíblico, você pegue aí, né, a Bíblia Sagrada, abra na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Capítulo 1 ele é composto de 14 versículos. Então nós vamos estudar o capítulo 1 de Hebreus, os 14 versículos da carta aos Hebreus, né? Lembrando para você
que nós vamos estar tratando da primeira divisão do livro, que fala sobre doutrina, sobre ensinamento aos cristãos. Então, louvado, engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos curvar nossas cabeças e fazer uma oração neste momento, conclamando a presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos iluminar e nos conceder entendimento dentro dos mistérios da Sua inerrante palavra. Soberano Deus, amado Pai, Senhor de infinita graça, de poder e glória, neste momento, meu Senhor, nós Te agradecemos a Ti pela Tua presença, Pai Santo, neste lugar. Que as Tuas mãos poderosas, Pai, venham abençoar agora cada irmão, cada cristão e cada ouvinte da Tua palavra que esteja ouvindo essa ministração, esse estudo, meu Senhor e meu Deus, através desta tão importante ferramenta que é a internet, Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, que a Tua bênção e a Tua graça venha tomar conta de nossas vidas e que Tu venhas, ó Senhor meu, repreender toda a ação do mal, Pai, e iluminar as nossas mentes para que venhamos assim a entender verdadeiramente o que Tu queres. Não permita palavras enganosas, Pai, nos meus lábios, que a minha boca, a partir deste momento, seja um instrumento do Teu reino, da manifestação do Teu poder e da Tua glória, Pai. É o que eu Te peço e já Te agradeço, Senhor, no nome santo do Mestre e Salvador Jesus. Bem, queridos, vamos agora dar início ao nosso estudo, que vai ocupar, na realidade, alguns dias, porque nós estaremos, sim, com toda a certeza, tratando de todo o livro de Hebreus, os 13 capítulos de Hebreu, nós vamos tratar mediante a luz da palavra de Deus e sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Abram agora a palavra de Deus, se você não abriu ainda, no capítulo 1, aonde a epígrafe diz que Cristo, aquele que é nosso mestre, aquele que é nosso rei, como o Filho de Deus, como Ele é Filho de Deus, Ele é superior aos anjos. E a gente vai tratar desse assunto aqui com você. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ele diz: e todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escábelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação? Amados, iniciando a parte doutrinária do livro de Hebreus, nós já começamos aqui a combater uma heresia que é apregoada por alguns de uma seita religiosa herética que apregoa que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa, ou seja, eles são um só, segundo a teologia herética desta seita. O apóstolo aos Hebreus já começa a colocar por terra tal doutrina, tal ensinamento errôneo,
Porque quando ele começa a narrativa dessa carta doutrinária, ele disse que Deus, Pai Todo-Poderoso, ele, no passado, ele já tinha falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais daquele povo ao qual estava sendo dirigida o texto da carta a Hebreus. E nós podemos dizer que ele está dizendo hoje, à igreja de hoje, ao povo de hoje, a nação santa escolhida hoje. Porque ele falou muitas vezes no passado através dos profetas. Quando você começa a caminhar dentro do livro santo, você encontra Isaías dizendo: assim diz o Senhor. Quando você vai ao livro de Ezequiel, Ezequiel diz: e veio a minha palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, usando o seu canal de comunicação com o homem, através do ministério profético daqueles homens escolhidos e ungidos de Deus para tal função. E que Deus falou de muitas maneiras ao povo. E é verdade. Deus se comunicou com o povo através dos profetas e também de muitas maneiras. Ele repreendeu um profeta rebelde utilizando uma jumenta. Ele repreendeu ao rei desequilibrado chamado Saul, utilizando uma feiticeira. A feiticeira olhou para Saul e disse: não é digno que tu estejas aqui. Deus repreendendo, usando as suas maneiras, através da manifestação do seu poder. Quando ele abriu o Mar Vermelho, quando ele abriu o Rio Jordão, quando ele colocou por terra as muralhas de Jericó, quando ele, através do sol e a lua se encontrando no céu no vale de Giboá, quando ele voltou o tempo no relógio de Acais, quando ele, através da manifestação do seu poder, destruiu Sodoma e Gomorra, por causa do pecado de prostituição e fornicação, e também de sadomasoquismo. Então, Deus falou ao homem de muitas maneiras, através das tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus no Monte Horebe. De muitas maneiras, Deus antigamente vinha falando ao povo, mas o escritor da carta aos Hebreus, ele estava agora abrindo os olhos do povo daquela época, daquela igreja que tinha perdido seus pastores, porque já tinham falecidos, e agora eles estavam sob o cuidado dos mestres. Então o escritor estava chamando a atenção e dando um sinal de alerta, ele dizendo: olha, a partir de agora,
Deus tem nos falado nestes últimos dias, através dos últimos acontecimentos, através do seu Filho. E quem é este Filho? Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, que durante 3 anos andou pela terra com o seu fantástico ministério da reconciliação. A palavra diz que Deus estava em Cristo no mundo, criando o ministério da reconciliação, porque o homem precisava se reconciliar com o Senhor seu Deus. Preste muita atenção nisso. Ele disse: olha, a partir de agora, nós temos que seguir o ensinamento que foi dado por Jesus. Porque Jesus Cristo não é qualquer um. Lá no versículo 2 ele diz que Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. Preste atenção, porque Cristo estava na formação do mundo. Quando você abre o Evangelho de Jesus Cristo sobre a narrativa de João, você encontra João dizendo: olha, no princípio, no começo, quando ainda não existia nada, nem a antimatéria do que tudo foi criada, ele, Jesus, ele era o Verbo, ele era a palavra que saía da boca de Deus. Portanto, como palavra que saía da boca de Deus, Jesus Cristo, ele era o próprio Deus, sem sombra de dúvida. O próprio Deus que se fez homem para vir à terra, para cumprir aquilo que o homem não pôde, não poderia e jamais poderá cumprir pela sua própria força ou pela sua própria capacidade humana, que era cumprir os 12 itens na constituição divina lá do Horebe. Então o homem não podia cumprir aquilo, porque aquele que não adulterava, mas matava. Quando cumpria um, estava descumprindo o outro. Aí preste muita atenção no que eu vou dizer para você neste momento. Cristo veio para cumprir a lei. Ele mesmo lá no Sermão da Montanha, ele disse: não pensai vós que eu vim abrogar, ou seja, anular a lei. Não, eu não vim fazer isso. Eu vim para cumprir e também para colocar mais responsabilidade e exigência ao homem sobre a lei. Cumpre ela, eu cumpro, mas também você tem que obedecer. Cristo, como herdeiro de tudo, como dono de tudo, ele tem o poder de nos conceder a salvação através da graça, através do favor imerecido. No versículo 3, o escritor aos Hebreus diz que Cristo era o resplendor, ou seja, a luz da glória de Deus, a manifestação viva do poder
de Deus. Versículo 3 ele diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Cristo, ele é a expressão viva da imagem de Deus Todo-Poderoso. Tanto que quando os apóstolos pediram para que fosse apresentado a Deus, ele disse: rapaz, eu vivo no meio de vós há tanto tempo e vós ainda não me conheceis, porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu e o Pai somos um, várias vezes. Mas o coração duvidoso do homem é difícil de entender essas coisas. E por isso o homem sofre. Cristo, como resplendor, como luz, como refletor da glória de Deus e como expressão máxima da imagem de Deus, ele tem o poder de sustentar tudo, todas as coisas, pelo único elemento, a palavra do seu poder. Então, isso quer dizer que a minha salvação e a tua salvação deve a um único fator: acreditar e seguir as palavras que saem da boca do Mestre Jesus. Obedecer. Esse é o lema. Obedecer a Cristo. Ele tem o poder de curar, de libertar, de transformar e salvar. Tudo isso através da sua palavra, do seu poder. Quando nós começamos a analisar a personalidade do Mestre Jesus, você vai encontrar o eu sou de Cristo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então, se você está faminto espiritualmente, o teu verdadeiro alimento é Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição dos mortos. Então, sem Cristo não há vida, só há morte. Ele disse: eu sou a ressurreição. Se você quer ressuscitar, você tem que estar ao lado de Cristo, para que participe da ressurreição daquele dia. Ele disse: eu sou a vida. Ninguém tem vida a não ser por Ele. Eu sou a paz. Muitas vezes você anda em encontro da paz, e a paz é Jesus. Ele está ao seu lado, querendo fazer com que você participe dessa paz, com que você seja liberto de toda sorte de problema emocional, físico, financeiro. Tudo isso Ele quer aliviar na tua vida, porque lá no Evangelho Ele disse: eu sou a paz. Através das profecias de Ageu, Deus disse: nesse lugar eu te darei a paz.
Então, o que é que eu e você precisamos para ser feliz na vida? É confiar, é seguir ao Mestre Jesus, é fazer a sua vontade e deixar que a manifestação do seu poder tome conta da tua vida e aplique as maravilhas da sua grandeza. Ele disse: eu sou a luz do mundo. O mundo segue em treva porque o mundo não quer a luz. O mundo quer as trevas. As trevas é saborosa. As trevas traz uma falsa alegria. As trevas mexem com o emocional da carne. As trevas traz muita coisa pintada, dourada, como se fosse ouro, mas é puro latão reluzente, é ouro de tolo. Você preste muita atenção no que eu estou falando para você nesta ministração. Todas as coisas é sustentada pela palavra do seu poder. Não adianta você criar os seus planos se esses planos teus não tiver pautado dentro da verdade, dentro do conhecer a Deus, dentro do viver na presença de Deus, dentro de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Ainda o escritor da carta aos Hebreus diz que, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, das nossas transgressões, quem fez? Jesus. Ele se doou por mim e por você. Ele se entregou na cruz. Ele verteu sangue, suou sangue no seu corpo. Ele sofreu a agonia da morte ali, quando estava orando ali no Jardim das Oliveiras. Aquele jardim foi regado com as lágrimas do Mestre Jesus. Enquanto os apóstolos dormiam, ele clamava ao Pai. Preste atenção. Ele teve a autoridade de purificar os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele assentou-se, sim, à destra da majestade. Qual era a majestade? A majestade era Deus. E ele estava assentado junto a Deus nas alturas. Ele nunca pode ser comparado a um arcanjo, porque ele foi feito muito mais excelente do que os anjos e herdou mais excelente nome do que eles. Preste atenção, o profeta Isaías disse que uma virgem daria à luz a um menino e que esse menino teria um nome, Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, afirmando a presença de Deus. E ele disse que esse nome é um nome maravilhoso, um nome que está acima de todos os nomes. Então não existe nenhum anjo ou arcanjo no céu que tenha a capacidade de sequer ser comparado a ele. Os anjos são serviçais dele e conservos nossos. No versículo 5, ele faz uma pergunta. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Qual foi o anjo? Aonde foi que você viu o Senhor falando para o primeiro querubim que foi banido por causa da ambição? Aonde é que você viu
Deus dizer a Lúcifer, tu és meu filho? Aonde é que você viu Deus falar com o arcanjo Miguel, tu és meu filho? Aonde foi que você viu Deus falar com o anjo Gabriel, tu és o meu filho? Hoje eu te gerei. Aonde foi que você viu Deus reunir os anjos e dizer, eu lhe serei por pai e vós lhe serás por filho? Em canto nenhum você vai encontrar Deus se dirigindo a anjo ou arcanjo, seja de qual classe angelical pertença, Deus chamando eles de filho. Tu és meu filho. Agora, com relação a Jesus Cristo, lá quando ele estava sendo batizado, que a Trindade se uniu, que a voz saiu do céu, a voz disse, este é meu filho amado, e estava falando de Jesus, não estava falando do arcanjo Miguel, de Gabriel, ou seja, qualquer outro anjo de qualquer etnia angelical que se encontre no céu. Ele diz, e quando outra vez, quando ele introduziu Cristo no mundo, quando ele enviou Cristo para que se fosse cumprida a missão do ministério da reconciliação, ele disse, e todos os anjos de Deus o adorem. Ele mandou os anjos o adorar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz vento. Deus transforma o anjo em rajadas de vento. Ele diz, sopra ali, sopra na direita, sopra na esquerda, sopra nos quatro cantos da terra, e os anjos se movem numa velocidade tremenda para cumprir as ordenanças daquele que os criou, porque eles são criatura, são seres espirituais criados por Deus. Os anjos, eles são feitos para ministrar, ou seja, para trabalhar e cumprir as ordenanças de Deus. Eles são ministros, eles são serviçais, que é o que quer dizer a palavra ministro, é um serviçal. Então os anjos, como ministro, a palavra diz que dos seus ministros, dos seus anjos, ele faz labaredas de fogo. Mas quanto ao Senhor Jesus, quanto àquele que é o seu Filho, aquele que ele gerou pela plenitude da sua grandeza, da sua glória e da sua majestade, que ele gerou através da virtude do seu Espírito naquela mulher virgem lá na Galileia, aquele que ele fez com duas naturezas distintas, 100% Deus e 100% homem. 100% homem porque se fazia necessário que ele viesse como homem, sofresse as mesmas consequências, os mesmos desejos, as mesmas vontades, estivesse fragilizado como homem, para que pudesse vencer a tudo, passasse por cima de tudo e nos concedesse, através de todo o seu sofrimento e sacrifício, a grandiosidade de ser chamado Filho de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Ele diz, mas do Filho, versículo 8, mas do Filho, daquele que ele disse, hoje eu te gerei, daquele que ele disse, esse é o meu filho em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Mas dele, do filho, ele diz, ó Deus. Ele chamou-o de Deus e disse, o teu trono
é rei, subsiste pelos séculos dos séculos. Entrego na tua mão o cetro, e é um cetro de equidade. Esse será o cetro do teu reino. Versículo 9: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos, aquilo que nós falamos no início. No início, aonde o próprio João Evangelista revela, no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Falando sobre a humanidade, ele disse: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa velha envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra? Qual foi ele? Até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores? É isso que os anjos são. São espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles são espíritos ministradores, são seres criados por Deus para nos servir, para nos favorecer, para ser um elo de ligação entre Deus e o homem de uma maneira ministerial, de uma maneira serviçal. Então eles são conservos nossos. Eles não são para ser adorados. Eles não são para ter uma cadeira num canto para alguém dizer que é a cadeira do anjo. O anjo da igreja é aquele que Deus escolheu para guiar o seu rebanho. Pastor de uma igreja, ele é o anjo daquela igreja. Ele era o condutor daquelas vidas. Ele tem uma tarefa divina de prestar conta de cada vida que o Senhor lhe entregou. É isso que eu quero que você entenda. Preste muita atenção para não ficar adorando o anjo. Existe uma pessoa, que mesmo no Brasil, que é conhecida como a maga dos anjos. Não vou entrar nesse detalhe. Quero dizer para você que anjo só escuta a voz de uma só pessoa, Deus, de mais ninguém. Preste muita atenção nisso aí. Existe uma seita, como eu falei no começo da ministração desse estudo, que essa seita, ela ensina que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel é a mesma pessoa. Pura mentira. A palavra de Deus, ela prova exatamente ao contrário. Nenhum anjo tem a capacidade de ser igual a Deus. Nenhum deles tem esse privilégio de ser igual a Deus. O único que achava que poderia ser até maior do que Deus foi destituído da grandiosidade de estar na presença de Deus por causa da sua rebelião, da sua rebeldia, do seu coração que era amargoso. Ah, mas pastor, e anjo tem coração? Todo ser tem, meu irmão. É o centro da emoção. Eu não estou falando desse órgão que fica batendo
dentro do peito bombeando sangue, não. Isso aqui é uma bomba de sangue. Eu estou falando do centro da emoção, do centro do ser. Ezequiel disse: tu, querubim ungido, puseste no teu coração o desejo, a ambição de querer ser maior do que Deus, porque tu mesmo disseste: eu subirei até os mais altos céus e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ei, nenhum anjo consegue isso. Nenhum ser criado por Deus tem capacidade de ser igual ou maior do que Deus. Se ele não consegue ser igual, como é que ele vai ser maior? Deus é Deus e acabou. Preste muita atenção nisso, para você não se enganar com os sabichões da vida que tem por aí, que as igrejas estão cheias muito de semideus, de pessoas que acham que Deus só opera através dela, de pessoas que acham que o poder que Deus cura aquela pessoa necessitada pertence a Ele, não pertence a Deus, de pessoas que acham que só Ele é um canal de comunicação com Deus e começa a cobrar taxas por menos avisado, começa a cobrar taxa para orar, para interceder a Deus. São charlatões, são enganadores, vendilhões do tempo, e você tem que tomar cuidado com isso. Porque quando Cristo disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu que separava o homem de estar na presença de Deus rasgou do alto a baixo, para identificando que a partir daquele momento estava aberto o canal direto do homem com Deus. Se você quer conversar com Deus, então ore. Ore e acredite. Ore, busque, apresente diante de Deus e use da fé e alcance de Deus a resposta. Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Às vezes você não recebe porque sua fé está numa escala tão pequena, amigo, que não dá para ver nem com o microscópio. Então, que você receba essa palavra no seu coração e guarde, medite e esteja vivendo na presença de Deus. Na segunda parte desse estudo, eu vou falar ainda sobre a pessoa de Cristo, que como Filho de Deus, ele é superior aos anjos, mais uma vez, e que ele é o sumo sacerdote idôneo e compassivo, que é o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Então fiquem todos na paz e na graça do Mestre Jesus.